Olá pessoal, não existe um período mais conturbado na vida de uma pessoa do que a adolescência. Eu acredito isso porque é uma época em que emocionalmente nos encontramos mais vulneráveis e qualquer problema ou qualquer experiência emblemática acaba por trazer um transtorno emocional completamente desproporcional. No entanto, como formas de suprimir esses dramas ou aliviar, nós recorremos a determinados recursos, como ouvir determinadas músicas, a ser inseridos a determinados ambientes de amizade, e outros têm um destinos mais problemáticos, como é o caso da Cristiane Fleischer-Hinault, uma alemã que aos 13 anos de idade começa a drogar-se e a prostituir-se. Então fiquem ligados que hoje a história é impressionante, um livro narrado em primeira pessoa, onde os sentimentos são bem expostos e a angústia e por aí fora. Bem, antes de mais, é importante dizer que temos um livro com uma narrativa bastante intensa e chocante, e que durante a minha leitura houve momentos em que eu tive que parar, em que eu tive que respirar, porque a Cristiane retrata muito bem os seus sentimentos, a sua raiva, a sua angústia, os seus amores, as suas viagens enquanto ela estava sob o efeito das drogas e tudo muito mais. É importante esclarecer que desde o início a Cristiane já mostra que emocionalmente era vulnerável, não porque ela, enquanto narradora, porque o livro é narrado em primeira pessoa, e o mais interessante nesse livro é que temos um livro que trata de um assunto muito delicado como as drogas, narrado em primeira pessoa, ou seja, na perspectiva do consumidor ou na perspectiva do drogado, se posso assim dizer, né? E ela mostra-nos que desde sempre foi vulnerável emocionalmente. Não por ela narrar isso, mas devido às intervenções que nós temos durante a trama. A Cristiane vem de uma família de 4 membros: o seu pai, a sua mãe, a irmã mais nova e ela. Viviam no interior da Alemanha, mas depois mudam-se para Berlim quando a Cristiane tinha aproximadamente 8 anos de idade, na perspectiva de terem uma vida melhor. Mas infelizmente tudo não passou de expectativas, porque apenas a mãe de Cristiane é que consegue um emprego, o pai ficou no desemprego, por conta disso frustrou-se, começou a beber álcool por excesso e dão-se então os episódios de violência doméstica na família de Cristiane. A Cristiane diz que sentia tanto medo do seu pai que durante o momento em que tomavam o pequeno almoço ela ficava com medo de pegar no copo de leite, com medo que entornasse e levasse uma sova. Há várias situações em que ela apanhava porrada do pai, ou pelo simples facto do pai descontar toda aquela raiva, toda aquela angústia na família. Ela desde muito cedo diz que academicamente ela teve muitas dificuldades em confundir o H e o T, e a mãe explicava isso a ela com uma santa paciência, mas o pai não. O pai explicava a ela com raiva, dava-lhe uma porrada, depois perguntava-lhe novamente se ela entendia, se percebeu a diferença entre o T e o H, e ela embaraçava-se novamente e valia-lhe outra sova. Então, são esses momentos que o livro tem e que cortam a respiração, tiram-te o fôlego, te envolvem bastante, e são histórias que acontecem até nos dias de hoje. Tendo em conta todo aquele drama que ela vivia em casa, ela foi procurar consolo com as outras crianças, saía mais para poder brincar, só que as brincadeiras eram totalmente diferentes das crianças do campo e aquilo não resultava. Portanto, ela também teve uma adaptação difícil na cidade de Berlim. As brincadeiras das crianças de Berlim, como mencionavam, eram todos em volta da hierarquia, sobre quem tem o melhor brinquedo e tudo mais. Havia vezes que ela saía com a bicicleta, o pneu aparecia furado e o pai batia-lhe, então de nada lhe valia todas as tentativas que ela procurava para poder fugir daquela realidade de casa. As coisas tornaram-se cada vez mais difíceis, os dramas mais recorrentes, até que os pais da Cristiane acabam por separar-se. O interessante deste livro, ou a contrapartida no meio disto tudo, é que quando nós conhecemos ou nos deparamos com uma pessoa que consome droga,
o preconceito apodera-se de nós e apenas conseguimos ter uma visão crítica ou apontar o dedo a essa pessoa, mas esse livro não nos mostra as coisas dessa forma. Há uma série de episódios e acontecimentos na vida de Cristiano que encaminharam a Cristiano para este mundo. As coisas supostamente só iam bem para Cristiano na escola, porque ela diz que ela encontrou uma verdadeira família, mas na verdade foram esses amigos de Cristiano que encaminharam ela para as drogas, porque houve vários episódios em que ela rejeitava a marihuana. Ela na escola conheceu a Casey, alguém por quem ela admirava muito. A Casey naquele tempo já tinha namorado, já usava make-up, já tinha os seios mais avantajados e essa coisa toda, e aquilo chamava-lhe a atenção. Ela queria ser como a Casey, ela pediu à mãe que lhe comprasse umas calças jeans apertadas, usava os saltos altos da mãe ou as botas de salto alto da mãe e essa coisa toda. Há um episódio que eu gostaria muito de partilhar com vocês, que ela fala mais ou menos de como é que foi a adaptação na escola, aquilo que foi ela fugir da realidade de casa e encontrar o amparo na escola. As coisas começavam agora a correr melhor na escola, ou seja, tinha conseguido conquistar o respeito dos meus colegas. Era um combate difícil, quase interrupto, o que não deixaria muito tempo livre para estudar. O meu momento de glória foi quando Casey me deixou sentar ao lado dela. Ensinou-me a fazer a gazeta das aulas. Quando não lhe apetecia ir a uma aula, Casey limitava-se a faltar para ir ter com Milan ou fazer outra coisa que lhe desse na veneta. O Milan era o namorado da Casey. Das primeiras vezes tive medo, mas depressa compreendi que era possível faltar a uma aula ou duas sem que ninguém se apercebesse. Os professores só faziam a chamada na primeira hora. Aquele meio de amigos com quais ela relacionava-se frequentavam um centro. Supostamente aquele centro era para os jovens cultuar e cantarem louvor e aprenderem mais sobre a palavra de Deus, porque aquilo era um centro evangélico, mas na verdade não era isso. Os miúdos lá só fumavam marihuana, consumiam álcool e tudo mais. Numa primeira instância, Cristiano costumava rejeitar a marihuana, preferia consumir álcool, mas também ela não gostava de álcool porque o pai dela era consumidor por excessivo e ela sabia as consequências que aquilo tinha, mas ela quis fazer parte do grupo, ela quis frequentar aquele grupo, então ela passou a consumir a marihuana. Já estamos na fase em que a Cristiano começa a consumir a marihuana. Numa primeira instância, ela passa a consumir apenas nos finais de semana. Ela diz que só vivia após finais de semana naquela época. Ela dizia à mãe que ia passar o final de semana na casa da Casey, ia para lá, faziam as suas falcatruas e tudo mais, e a mãe não apercebia-se de nada do que estava a se passar, porque ela passava a maior parte do tempo no trabalho, depois passou a ter um outro relacionamento. Então cada vez mais a atenção pela Cristiana por parte da mãe foi diminuindo. Talvez não tenha dito, mas é importante dizer que já naquela época a Cristiana também já tomava alguns medicamentos como Valium, Mandrax, LSD ou LCD, não sei bem, acho que alguns chamam cogumelos para aí fora. Ela já consumia esse tipo de drogas também. O que é que acontece? O que é que leva a Cristiano para a heroína? Rolam panfletos por toda a cidade da discoteca mais badalada da Europa naquela altura, na Alemanha, que chamava-se Sound. E ela diz à mãe dela que ia passar o fim de semana na casa da Casey, e a Casey diz à mãe dela que ia passar o final de semana na casa da Cristiano, né? Nós sabemos desses truques. Então, elas foram para a discoteca, para tal Sound, só que na verdade a Cristiano não gostou daquilo. Ela dizia que aquilo era apenas uma cave, totalmente diferente daquilo que ela esperava e tudo mais. Outra coisa muito única nesse livro é que tem amigos da Cristiana que sinceramente foram imortalizados, que são personagens reais, existiram de facto e são muito únicas. Temos aqui, por exemplo, o Detlef, que foi o namorado dela durante muito tempo. Não sei se vocês vão conseguir ver, estão contra o sol, está aqui o Detlef. Os dois já não estão juntos. A Cristiana, para quem quer saber, ela ainda vive, ela tem por aí 57 anos de idade, mas tem a saúde totalmente debilitada. Acho que ela tem hepatite por conta do consumo de heroína. Por vezes tem alguma recaída. É de realçar que ela, quando dá entrevistas a abordar questões sobre a droga, ela faz dinheiro com isso, porque ela também é blogueira e tudo mais. É uma personagem muito ícone
e envolvente e que não há ninguém que falou das drogas como a Cristiane falou. A partir do momento em que a Cristiane passa a consumir marihuana, ele embarca para uma viagem só de ida. E aí acontece muita coisa. Uma ação começa a desencadear outra ação, ela passa a conhecer outro tipo de pessoas, ela passa a consumir outro tipo de músicas, ela passa a ter diferentes hábitos, ela passa a frequentar diferentes lugares e posteriormente começa a consumir a heroína e assim sucessivamente. Quando ela consome heroína, ela vive uma história impressionante de amor com o Detlef, uma história muito única, retratada como ninguém. Como eu tivera dito, a Cristiane narra bem dos seus sentimentos amorosos, principalmente pelo o Detlef. Tem uma coisa muito boa nesse livro e que é retratado também de uma forma muito ímpar, a maneira como ela expressa ou como eles expressam o seu desejo de deixar o mundo da heroína. E não só. Outra coisa que esse livro tem são as diferentes facetas do mundo da prostituição, desde os gays, desde o masoquismo e tudo mais. Há muita coisa envolvente neste livro que vai deixar qualquer leitor de boca aberta. Então, pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado e até a próxima resenha.